E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje temos a presença ilustre do meu amigo Douglas Gonçalves. Fala, galera do Dizascope! Zoeira, galera. Esse é o Yuri Dutra, meu amigo aqui. E hoje nós vamos fazer um livro review que muitos têm falado hoje na internet, que é um book talk, que vamos fazer uma resenha de um livro e também nós vamos comentar sobre esse livro, beleza? Já contando para vocês, temos uma novidade, nós temos um grupo de promoção de livros cristãos, em que a gente faz uma curadoria sobre a teologia dos livros que são apresentados ali. Então, se você tem interesse nisso, em comprar livros baratos e de boa teologia, entra no link aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar para vocês entrarem no nosso grupo, beleza? E hoje, o livro de hoje é esse aqui, mostra para eles, pode mostrar bem na cara deles. Então, não sei se pra tá eles pegando. enxergarem. Que é A Presença Relacional de Deus. É esse livro aqui, escrito por J. Scott Duval e o J. Daniel Hayes, que é o núcleo de coesão da teologia bíblica, certo? Esse livro aqui ficou bastante famoso pela editora Dizascope, né, pela editora Impacto, que em 2024 lançaram esse livro aqui, e naqueles anos falaram-se muito desse livro, que inclusive até eu ainda quero ler esse livro e eu quero estudar e fazer algumas aulas aqui para o canal, beleza? Então, dando uma breve introduzida no que esse livro fala a respeito, ele foi escrito por esses dois autores. Cada um deles é especialista em uma das alianças. Um é especialista no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. E qual que é a tese central deste livro? Eles defendem que a presença relacional de Deus, ela é o fio condutor que liga todos os livros da Bíblia, todos os 66 livros das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. É como se o centro de toda a Escritura fosse a presença relacional de Deus, né? E eles definem isso como um Deus trino que busca se relacionar com a sua criação. E esse livro ele funciona quase como uma enciclopédia, ele tem mais de 400 páginas, onde os autores eles analisam individualmente, livro por livro, os 66 livros da Bíblia, para demonstrar como esse tema da presença de Deus ele se manifesta em diferentes estilos literários ao decorrer da Bíblia e como ele é o centro, né? E lá na frente, eles vão defender que a tese principal que define que é a presença de Deus o centro das Escrituras é que ela precisa ter 3 pontos, essa tese. O ponto número 1 é que ele precisa ser trabalhado largamente por toda a Escritura e em todos os estilos literários. O ponto 2 é que é aparecer consistentemente do início ao fim da história bíblica. E no ponto 3 é servir de base para justificar e sustentar todos os outros temas e subtemas da Bíblia. Então, eles defendem a tese deles com base nesses 3 pontos. E em todas as exposições possuem esses 3 pontos, né? Mas fala aí, Yuri, o que você achou desse livro? Você que é a pessoa que leu o livro, porque eu ainda não li esse livro, que vai comentar mais aqui sobre ele. Bom, vamos lá. Acho legal, antes de mais nada, a gente rapidamente definir o que é a teologia bíblica, né? Porque nós temos tantas disciplinas e estruturas de teologia sistemática, teologia pastoral, teologia bíblica, teologia de apologética, teologia filosófica e algumas outras. A teologia bíblica, na verdade, ela parte de um princípio, de um fio condutor que leva toda a narrativa bíblica. Eles veem como se a Bíblia, na verdade, fosse mais como uma única história. E essa teologia bíblica, ela vai falar sobre a forma como Deus escolheu se revelar ao homem, a forma como que as promessas, elas também podem ser esse fio condutor. Existe também a questão de como Deus se revela ao longo da palavra. E a perspectiva que esses autores usam nesse livro é em relação à presença relacional de Deus. E é muito bacana porque o que acontece? Existe a presença relacional e a presença manifesta de Deus, né?
E nós precisamos compreender que existe uma pequena diferença, eles até comentam sobre isso, que é como se assim, a criação ela manifesta a presença de Deus, mas ela não se relaciona com a presença de Deus. Nós temos que, ao mesmo tempo que o Senhor deseja se relacionar, nós temos também que fazer o nosso papel de relacionamento, né? É essa mais ou menos a tese de discussão desse livro. E algo que me chama muito a atenção é que eu sempre gostei mais de ler sobre o Novo Testamento, mas recentemente eu tenho tido a oportunidade de estudar mais sobre o Antigo Testamento. E nesses estudos, nessas leituras do Antigo Testamento, é muito bacana a forma como que é muito evidente, muito presente e muito, diria, óbvio, se eu posso dizer dessa forma, a presença de Deus. Levando em consideração que eles abordam até sobre isso logo nos primeiros comentários de Gênesis, que um dos principais motivos era com que nós tivéssemos um relacionamento pleno com o Senhor. Esse era o objetivo do Jardim do Éden. O objetivo de nós termos sido criados, né, segundo Gênesis 1:26. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso faz com que o ser humano ele também tenha esse desejo de ter um relacionamento com o Senhor, da mesma forma como o Senhor deseja ter um relacionamento conosco. E esse é o principal fio condutor de todo o livro, porque eles vão mostrando ao longo dos comentários, principalmente ali do Pentateuco, a forma como que estava tudo indo caminhando muito bem. Aí entrou o pecado, claro. O pecado fez com que nós tivéssemos então cortado, limitado esse acesso ao Senhor. E é muito bacana porque nós vemos ali, inclusive, alguns comentários que eles fazem em relação aos pactos, né? Por exemplo, com Noé, o pacto com Abraão. E é muito bacana porque eles conduzem o livro e a narrativa do livro de forma com que a gente sempre chega à conclusão de que o Senhor, depois do pecado, depois que nós saímos do Éden, porque Ele nos tirou de lá para que nós não vivêssemos eternamente em pecado, Ele constantemente, repetidamente, tentava se reconciliar com os seus filhos, com o seu povo. Mas ao mesmo tempo nós queríamos nos afastar constantemente por conta do aumento do peso, do preço do pecado. E existem algumas coisas muito bacanas que me chamam a atenção do livro, principalmente quando ele começa a decorrer a respeito dos comentários dos profetas. Por quê? Voltando um pouquinho, Levítico vai nos apontar algo muito bacana a respeito da forma como que o Senhor queria com que fosse feito e estabelecido um relacionamento com Ele. Isso não necessariamente está nesse livro, mas é importante a gente ter em mente que o tabernáculo é uma forma com que a transcendência de Deus se fez imanente no meio do seu povo. E só que mesmo nessa imanência do Senhor existiam princípios a serem seguidos, porque do contrário nós morreríamos, principalmente o povo daquela época. Então é para isso que existe o livro de Levíticos, de certa forma, uma pedagogia a respeito da presença relacional de Deus. E aí quando a gente vai avançando e chega ali nos profetas, é muito bacana porque teve a construção do tabernáculo, teve a construção do templo, que Davi iniciou, mas Salomão finalizou. Teve também, depois do exílio, a tentativa de Esdras, Neemias e todos os outros profetas ali fazerem parte daquilo que, entre aspas, por que eu digo entre aspas? Porque não deu certo, né? Eles tentaram novamente trazer a presença do Senhor por meio deles. Mas eles não conseguiram porque o Senhor já tinha prometido que ele só voltaria a se relacionar, a estar habitando no meio da galera, se fosse cumprido o fato de que viria o Messias. No fato, na verdade, as promessas dizem que é o filho descendente de Davi, né? E isso aponta para o Novo Testamento. E aí essa conexão é muito bacana, a forma como os autores conectam o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E no Novo Testamento eles fazem uma divisão de livros muito legal. Eles fazem primeiro pelos livros sinóticos, que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Atos dos Apóstolos eles puxam porque foi escrito pelo Lucas, e há alguns teólogos que preferem estudar o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos juntos, justamente por ser o mesmo autor, eles entendem que um é continuidade do outro. Aí depois eles têm a divisão das cartas paulinas, aí depois vem os livros que não têm de outros autores, outras cartas, e aí, por último, isso é muito legal no livro, por último, eles deixam o Evangelho de João e Apocalipse para comentar junto.
e eles fazem vários comentários a respeito da forma como existe uma visão do autor, sim, uma pré-concepção de contexto de vida dos autores. Eles fazem isso brevemente, mas eles fazem bastante a exegese. Isso é muito legal. Eles usam várias referências, o livro tem absurdas, assim, milhares de referências bíblicas que eles repetem algumas mais de uma vez. Então, assim, dá para usar esse livro como um estudo mesmo sobre como que é a presença relacional de Deus. Uma outra coisa que também é muito bacana é a forma como os autores, cada um, né, a partir da sua especificidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento, conseguem conversar. Eles conseguem conversar entre si de uma forma muito bacana, uma leitura fluida. Talvez você olhe esse livro, olhe o tema, olhe o título e fale, ixi, é teologia pesada, e não dá para eu ler assim. Inclusive, eu ouvi um comentário desse, que esse livro ele era muito denso, assim, ele era muito Uhum, técnico, sim, teologicamente falando, assim. Pelo menos algumas pessoas que tinham comentado para ele sobre esse livro, né? sim. Você achou isso ou não? Não, eu, na verdade, é assim, a galera, é o seguinte, a gente precisa se desafiar em alguns tipos de leitura, a verdade é essa. Mas, assim, não é difícil, ele exige de você um pouco de conhecimento bíblico, no sentido de saber a narrativa bíblica. Basicamente é isso. Você precisa saber o que está acontecendo ao longo de toda a Bíblia. Mas, com relação a dificuldades de compreensão, interpretação de conceitos, muito pouco. Uma outra palavra talvez você precise pesquisar na internet, porque eles usam algumas palavrinhas diferentes. Não consigo me lembrar alguma aqui agora, mas eles usam. Mas isso é normal, natural, qualquer livro. Mas não deixe com que uma aparente dificuldade deixe de você fazer você ler um livro tão bacana. Eu pessoalmente fui muito impactado por esse livro, eu gostei bastante, porque é um tema que eu tenho estudado bastante, a presença de Deus, buscado isso há muitos anos, ter um relacionamento com o Senhor. E pela palavra, enxergar isso de uma forma coerente, coesa, que tenha amarrações. É muito legal, porque às vezes eles estão citando um autor, algum profeta, e aí ao mesmo tempo eles comparam com outro profeta. É muito comum com que, por exemplo, eles comparem Ezequiel e Jeremias com algumas promessas que, para eles, se complementam, se conectam a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Então, é muito bacana, recomendo absurdamente essa leitura. São muitas páginas. Eu li esse livro, acho que em 20 dias, alguma coisa assim. Tá vendo? O Tevo fala que eu leio rápido demais. É verdade, eu costumo ler muito rápido, assim. Mas é um livro que faz você querer ler rápido. Mas mesmo que você leve mais tempo, é bom os livros que nos instiguem a estudar. Que nem Uhum. eu terminei um livro hoje de manhã que eu levei meses para ler. Sim, Eu levei verdade. alguns Uhum. meses porque Uhum. tinha vezes que eu tinha que anotar, eu tinha que meditar em cima daquilo Uhum. que eu estava lendo. Eu não queria que fosse uma leitura rápida para realmente eu Uhum. absorver tudo ali. Uhum. Então eu acho que esse livro é nessa mesma Sim, vibe. Acho que sim, até sim. por isso que o Zascope, no ano de lançamento do livro, eles ficaram o ano inteiro Sim, falando desse esse livro, livro. estudando o livro. Até lá no canal deles tem alguns book talks, né, que Uhum. só falando desse livro. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que ele realmente é uma leitura que não é para você ler antes de dormir, assim, né? É, Tipo, é. é uma A leitura que você menos tem que. que você consiga, né? A verdade é Se essa. você tá de boa, Se você consegue, por exemplo, eu li rápido porque eu lia de manhã, na hora do no almoço, almoço à e à noite, noite. Por isso que eu acabei muito rápido o livro. normal. Mas porque me deixou muito curioso, né? A forma como eles estavam narrando. Porque isso é uma coisa bem legal de falar. É diferente a forma como eles conectam as coisas. Talvez você já tenha lido algum livro que fale sobre como a promessa está presente em toda a Bíblia, que é uma corrente da teologia bíblica. Talvez você tenha lido algum livro que fale sobre a perspectiva de Cristo ao longo de toda a Bíblia, que também existe uma linha de teologia dentro da teologia bíblica para essa discussão, entre aspas, né? Discussão, eu digo pesquisa. Mas isso aqui é recente, esse estudo aqui é recente, ele foi recentemente traduzido, como o Estevão falou, e antes só tinha uma versão em inglês, ou agora temos uma versão em português, e tá acessível, é um livro sensacional, super recomendo. Se fosse para eu dar estrelinha, eu diria que é 4,5 para cima, é muito Aí, tranquilo. ó, muito bom.
E então vale a pena essa leitura, galera. Fechou, galera? Então, esse foi o nosso Book Talk, bem curtinho aqui, como também o nosso livro review. E se você quer ajudar o canal aqui, compre no link aqui embaixo da descrição, que eu vou deixar para que vocês possam suportar, ajudar esse canal aqui a produzir mais conteúdo, principalmente sobre livros, sobre aulas, e para a gente crescer em vida devocional com Deus, dons espirituais e tudo mais disso, beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado, Yuri. Valeu, Teus. Foi um Espero que prazer, você sempre. apareça mais por aqui Pode deixar, vamos aparecer e sim. vamos nessa. Falou, Valeu, galera. galera. Até Deus mais. abençoe.